Muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. E hoje também nós vamos aqui conhecer que é possível mudar a nossa vida, é possível sair de situações extremamente delicadas através da prática do ensinamento da Seiichi Noye. Vamos conhecer uma pessoa, preletora da Seiichi Noye, que teve aí momentos difíceis na vida, mas graças à leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, graças ao ensinamento da Seiichi Noye, tudo superou e hoje se dedica de corpo e alma divulgando o ensinamento da Seiichi Noye aí para muitas e muitas pessoas. Preletora da Seiichi Noye, mora aqui na cidade de Osasco, em São Paulo, Rita Helena Gomes. Muito obrigado, preletora Rita. Eu que agradeço, preletor Enio, por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando o que deu certo, né? Porque tudo dá certo quando a gente conhece a Seiichi Noye e pratica. Muito obrigada. Tudo dá certo quando pratica mesmo, né, preletora Rita? Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, preletor Enio, cada vez melhor, sempre dedicando, né? Com essa gratidão imensa que a gente aprende a despertar no coração da gente, tá com esse ensinamento, né? É grandioso. Obrigada. Então, foi a sua mãe que conheceu o ensinamento da Seiichi Noye? Foi minha mãe. Nos anos mais ou menos de 77, 79, mais ou menos, ela conheceu umas amigas, né? As amiguinhas dela da época, a vizinha que teve um filho especial, e nesse momento, né, ela teve essa perca dessa criança já com 18 anos, e as duas eram muito amigas, porque minha mãe sempre ajudou, né, porque ela sempre precisava mesmo desse apoio, e elas conheceram uma japonesa que passava pela rua, passava pelo mercado, tudo, e se encontravam, e um dia essa senhora, né, a dona Maria Goto, nossa pioneira aqui da regional, esse Osasco, ela deu uma revista, né, que naquela época era acendedora ainda. E ela falou: "Olha, moro aqui pertinho de vocês, quero ver vocês lá na minha casa". Aí a minha mãe falou: "Oba, né, vai ter um chazinho lá da tarde, vai ser muito bom, né?" Porque elas tinham, né, essas amizades assim por perto, de vez em quando à tarde tomar um chazinho junto e conversar sobre as questões, né, delas. E elas foram pela primeira vez, gostaram muito. E a minha mãe ainda trabalhava um pouco, né, fora, alguns dias, e ela ainda voltou nessa reunião. Essa amiga dela também, que tinha perdido o filho também, começou mais profundo, porque ela falou: "Gostaria muito de ter conhecido antes, para poder ajudar mais meu filho, mas tudo vem na hora certa", né, que é o que a gente aprende na Seiichi Noye. E com isso, a minha mãe foi grandiosa, assim, porque eu sempre fui muito teimosa, muito chorona, né? Perdi meu pai com 1 ano e 8 meses, e então não conheci o meu pai, e eu tinha aquela falta, né? Então eu era uma criança muito chorona e teimosa também, né? Isso eu carreguei até há pouco tempo atrás, né? Essa teimosia. Mas a Seiichi Noye vem, puxa a orelha, né? Dá umas lambadinhas assim de amor na gente, a gente aprende muito, porque a gente vai estudando e vai praticando. E você, como começou a participar da Seiichi Noye? A mamãe foi nessa reunião de vizinhança, que eu acho espetacular essa prática que a Seiichi Noye nos incentiva a fazer as reuniões da Seiichi Noye nas nossas casas, né? Convidar família, vizinhos, né? Eu acho isso maravilhoso. E muita gente conheceu a Seiichi Noye assim, né? Indo na casa de alguém próxima dela a participar dessa reunião de vizinhança. E a Rita Gomes conheceu como? Então, aí como eu era muito teimosa, minha mãe trazia as revistas, mas ela nunca falava para mim: "Você tem que ir, você precisa", né? Ela deixava as revistas abertas, né? Então deixava na sala, deixava na cozinha, e ela com muita sabedoria, quando eu chegava do trabalho, né, do estudo, tudo, ela falava assim: "Filha, eu estava lendo uma revista e eu não sei onde que ela está. Procura para mim". Essa era a sabedoria das pombas brancas, né, daquela época.
aquele amor, né, de não impor nada. E eu achava assim, mãe, estava aqui tão fácil. Ai, filha, vê se é esse texto mesmo que eu estava lendo. Lê o título. E ela foi fazendo isso. E isso me encantou, me chamou a atenção. E tínhamos muito textos, né, falando sobre educação, sobre mãe, sobre família. E eu, trabalhando de dia, eu não conseguia. Mas assim que começou a ter, né, as nossas reuniões num local e começou a ter as reuniões à noite, eu comecei a praticar, mas assim também não muito esporadicamente. E quando eu comecei mesmo foi quando eu fui parar numa mesa, me casei e fui parar numa mesa de parto, né, com o meu primeiro filho e fui desenganada pelo médico e indo para a sala de cirurgia, eu ouvi a médica falar para a enfermeira, nós vamos tentar salvar a mãe, porque a criança já era. E aí eu comecei a lembrar do que eu já tinha lido, do que a minha mãe trazia para casa sobre o ensinamento da Seiichi Noye, e naquela hora eu firmei os meus pensamentos ali para Deus e falei, Deus, se a minha mãe é filha de Deus, se eu sou filha de Deus, o meu filho também é, e essa vida está nas suas mãos, né? E eu fui acordar 5 horas depois, né? Com a criança já tinha nascido, tudo. Mas a minha mãe conta que quando eu entrei e que a médica falou isso perto da enfermeira, para a enfermeira, minha mãe estava perto, porque a minha mãe tinha perguntado, doutora, o que está acontecendo com essa correria toda, né? E aí a minha mãe sempre, já naquela época, com a sutra na mão, né? Sempre mais que uma na bolsa, com a revista, mais que uma na bolsa. A família, a maioria, beata, assim, de carteirinha, né? A minha mãe pegou e foi para o saguão e colocou uma sutra sagrada na mão do meu sogro, colocou uma revista na mão da minha sogra e colocou a outra sutra na mão do meu esposo, né? E ela falou assim, diz ela, né, que falou, e as pessoas depois confirmaram. Ela falou com muita categoria, eu quero meu neto aqui, e eu tenho certeza que Deus vai fazer tudo completo. O projeto de Deus é completo. Leia, esqueça tudo o que está acontecendo e vai ler. O meu sogro, muito beato, a gente depois acabava rindo dele, porque o que ele fez? Ele catou a sutra e ele atravessou a rua do hospital, foi do outro lado, atrás de um carro, sentou abaixadinho e começou a ler, porque ele era católico, assim, que para ele só a Bíblia mesmo, né? Ele não tinha outro conhecimento. E foi isso que nos salvou, né? E com o tempo depois, o meu filho teve alguns diagnósticos também, que a Seiichi Noye, com os ensinamentos da Seiichi Noye, com a leitura da revelação divina e com as palavras positivas que o ensinamento passa para a gente, que a gente tem que estar vigiando o tempo todo, né? Para que a gente não saia da sintonia de Deus. Nós conseguimos superar muitos obstáculos. O meu filho foi tido como paralisia cerebral, mas graças a Deus, com todos esses ensinamentos, essas leituras, né, com o livro Reconstruindo a Vida Humana, o primeiro livro que eu recebi da minha mãe, né, porque muito teimosinha, estava para casar, que ela colocou, né, ela me deu A Escola da Vida, é maravilhosa. Então, o preletor Seiichi Taniguchi, né, aí eu falei assim, quando eu recebi esse livro, eu falei assim, nossa mãe, é maravilhosa mesmo. Porque a gente ainda não entendia muito, né? Eu era bem cabecinha dura, mas foi maravilhoso esse livro, porque ele fala sobre a importância da gente acreditar na gente, né? No dia a dia, nessa infinita vida de Deus que está dentro da gente já latente, que a gente já recebeu isso. Só que a gente precisa reconhecer, a gente precisa olhar para as outras pessoas como se fosse nós, né? Porque nós somos um só. E tudo isso foi, assim, desenvolvendo muito bem, graças a Deus. E o meu filho hoje, ele é formado, né? Trabalha, não ficou com sequelas. Então, tudo eu devo às práticas da Seiichi Noye, né? Meditação Shinsukan, leitura de sutras sagradas, divulgação de revista, né? Porque a minha mãe se apaixonou por aquela primeira revista
E aí ela não podia mais ver revista parada, se ela chegasse na reunião. E ela falava assim, hoje fulano de tal deixou umas revistas aqui. Ela falava, deixa que eu divulgo, deixa que eu divulgo. Então, a gente tem o costume de falar que ela foi uma divulgadora master, né, de revistas aqui, porque ela ia mesmo. E ela ia nos hospitais, ela ia na prefeitura, ela ia nos pontos de ônibus, ela ia nos postinhos de saúde, e ela não deixava uma revista sobrando em casa. Ô Rita, você se lembra da primeira reunião que você participou da Seitonoye? Eu me lembro. Eu fui levar a minha mãe, na verdade, né, porque eu levava muito e ia embora. Aí um dia eu resolvi entrar. Falei, vamos ver como é que é esse negócio, né? Aí, nessa primeira reunião, teve uma preletora que falou assim, nós somos uma pedra preciosa, nós estamos sendo lapidadas. Eu virei, cutuquei minha mãe e falei assim, ô pedrinha do fundo do lodo que eu sou. Aí ela, presta atenção, menina. E aí foi maravilhoso, porque aí eu fui descobrindo, né, com essa primeira reunião, com esse acolhimento, as pessoas na porta reverenciando a gente, agradecendo, aquele carinho, aquela atenção, né? Toda reunião que a minha mãe ia, ela falava assim, hoje é a minha primeira vez. O que é Seichonoye? Eu falava, mãe, o que é isso, né? Aí ela falava assim, não, filha, vamos treinar, vamos treinar. E aí ela foi assim que eu comecei a praticar, a frequentar. E a minha mãe sempre falando assim, filha, você já estava na minha missão sagrada, inscrita na minha missão sagrada, inscreva-se você, né? É diferente a vibração, é diferente o amor, é diferente tudo isso que você vai receber, filha. Seja grata, né? E eu com a minha cabecinha e com a minha mãozinha sempre fechada, né? Eu falava assim, meu Deus, vou fazer um teste. Então, tá bom, mãe, vou fazer, né? Tá difícil, essas palavras tá difícil, é complicado, eu não tenho dinheiro, isso era natural, era todo dia, toda hora. E a minha mãe, filha, não é assim. Filha, a gente está lendo, a gente está estudando, está frequentando, vamos mudar essa cabeça. Eu falava, vai, mãe, tá difícil. Ela falou, não tá difícil, é aprendizado. Tudo que eu falava, ela falava, não é difícil, é um aprendizado. E aí eu peguei e fui me inscrevi. Quando eu me inscrevi na Seichonoye, foi em janeiro de 95, e que eu coloquei, no primeiro momento, eu coloquei só eu, o meu pai que tinha falecido, né? E aí ela falou assim, filha, você já tem seus filhos, você precisa também dar uma proteção maior, né, para os seus filhos. Aí vai, mãe, mas o negócio aqui tá complicado, não posso arrumar mais coisa para eu poder, né? Filha, faça filha, né? Tem amor. A vida do papai veio para você, agora está nos seus filhos, vamos dar continuidade. E eu fui e coloquei. Aí eu sei que eu fui lendo, fui participando, fui ampliando as pessoas, né, as inscrições. Quando foi em dezembro de 95, eu estava numa vida assim muito atribulada, muito egoísta, achando que eu tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite para poder conseguir alguma coisa. Eu já não estava tendo muito tempo para mim. Nesse 92 eu me separei, foi muito difícil, mas a Seichonoye me orientou assim e fez com que nós nos tornássemos os melhores amigos que somos até hoje, né? Então, assim, e a prova dessa amizade foi justamente em 95, final de 95, que eu sofri um acidente. Eu estava ainda com alguns atritos com a família, né, com o lado da família do meu marido, porque quando a gente casa com a família, só que ninguém fala isso pra gente, né? A gente se prepara para casar só com o marido, a gente não esquece que a gente está casando com a sogra, sogro, com todo mundo. E aí vem aquele egoísmo da gente, querendo fazer as coisas só do jeito da gente, fazendo com que tudo que a pessoa viveu até ali fosse esquecido, e na verdade não é, né? Foi um preparo para esse presente, para estar com a gente. Mas a gente vai aprendendo devagar, porque a Seichonoye é grandiosa e ela vai mostrando diversos livros, né? E eu fui lendo, o Reconstruindo a Vida Humana, o Reflexões sobre a Vida, e os que falam sobre
namoro, casamento, maternidade, né? Nova visão do casamento, vida conjugal, e aí eu fui entendendo, né? Só que aí eu acho que a nossa missão já está cumprida juntas, e eu acabei sofrendo um acidente. E eu ia falar sobre isso, do acidente aí que você sofreu, e graças a Deus com essa minha tudo bem. cabeça, né, toda assim, muito materialista, muito crítica, eu acabei entrando numa sintonia, acabei atraindo isso para mim. Eu sofri um acidente em dezembro de 95 e fiquei na cama durante 3 anos, né? E aí foi um tratamento muito grande, foi uma reflexão, foi onde eu entrei mesmo nesse ensinamento de cabeça, assim, e fui lendo, eu engolia os livros, porque eu precisava tirar da minha mente, né, os pensamentos negativos, então foi uma terapia muito intensiva, e nesse momento foi que eu vi que com o perdão, né, com a prática do perdão, com a prática do elogio, eu me tornei a melhor amiga do meu marido, meu ex-marido, na verdade, né, se tornou meu melhor amigo, me ajudou muito nesse período, coisa que eu nem pensava, e quando eu tive alta, ele mesmo tomou a decisão e falou para mim: Rita, você vai voltar a trabalhar, como que você vai fazer nesses primeiros momentos? O seu carro virou nada, né? Virou uma lata velha, toda amassada, porque não sobrou nada do carro, e graças a Deus eu saí ilesa, e eu atribuo essa liberdade, essa segunda chance, à minha inscrição à Missão Sagrada. Porque no momento do acidente, eu enxerguei a rua cheia de criança, cheia. E, na verdade, a minha mãe falou que não tinha criança na rua, graças a Deus. Então, assim, eu sinto que foram os anjos, né? Os anjos de luz, que por eu estar inscrita na Missão Sagrada, por eu começar a trabalhar isso dentro de mim, essa gratidão pela vida e pelas pessoas, pelos antepassados, que eu tive essa segunda chance, né? Na verdade, terceira, porque, na verdade, a primeira foi quando eu tive meu filho lá, né, que eu quase morri no hospital. Mas essa veio para balançar mesmo. E aí, essa amiga da gente, né, que nunca se afastou, que a minha mãe sempre ajudou, ela tinha um propósito muito grande de abrir uma associação local e ter uma associação local própria, e com bazar e essas coisas assim, elas foram se unindo, né, e construir o nosso núcleo do Engenho Novo com esse amor grandioso. Ela veio com uma caixinha de sapato, cheia de revistinha a gente fala revistinha com todo carinho, né, porque ela é bem pequenininha, e eu tenho uma aqui até hoje. Que acendedor ou é fone de luz? Acendedor. Acendedor. E ela veio com uma caixinha de sapato. Não é da minha época não, viu, Rita? Então, aí ela veio com aquela caixinha de sapato, quadradinha, toda decorada, cheia de revistas, e ela falou assim: filha, eu lembro até hoje, e eu me emociono, e a minha mãe também se emocionava muito da gente lembrar, porque ela falou assim, ela me deu aquela caixinha no bazar, ela virou e falou assim, essa dona Maria Goto, nossa pioneira grandiosa, né? Ela me deu a caixinha, ela falou assim: filha, chega de desafio desse jeito, para! Você, esse tempo todo na Seite Onoye, lendo tanto, fazendo tanta coisa, já se inscreveu, pratica e não limpou ainda da sua mente? Olha, isso daqui é o começo. Porque daqui vem a verdade da vida, a coleção inteira, vem a verdade que você precisa começar a se dedicar mais. E aí eu recebi aquilo com todo amor, com todo carinho, e eu decidi nunca mais sair, né? Porque, na verdade, eu estava, um pouco antes de eu ganhar essa caixinha, quando eu comecei a voltar a ficar de pé, a minha mãe falou assim: filha, eu acho que você está precisando agora, o que está faltando na sua vida é participar de um seminário na Academia de Biúna. Aí eu falei assim: mãe, olha bem para mim, com 2 muletas, o que eu vou fazer na academia, né? Eu não vou aguentar ficar muito tempo sentada. Ela falou assim: não, você não vai para ser seminarista, você vai para trabalhar na cozinha. Eu falei: Deus, o que o senhor fez com a minha mãe? Que a minha mãe acho que não está vendo o que está acontecendo. E aí ela falou: não, você vai. E ela preparou tudo, foi. E assim, resumindo, lá na Academia de Biúna,
Eu já com as muletas, eu não conseguia, além das muletas, tinha que ter sempre alguém do meu lado. Lá eu cheguei, fui trabalhar, fui me dedicar e fui só falar muito obrigado, né? Obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, antepassados. E fui agradecendo, agradecendo. E no terceiro dia, era um seminário de 5 dias, no terceiro dia, a pessoa responsável lá, né? Que eu não me lembro o nome agora, se não me engano era a Tereza, ela pegou e falou assim, tá na hora do almoço, vamos, 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 que a gente precisa fazer rapidinho, porque daqui a pouco chega o seminarista. Eu levantei sem muleta e fui. E a minha mãe comendo na minha frente ali, chorando, chorando e comendo e chorando. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou assim, ai, filha, é só gratidão, vamos almoçar, vamos almoçar. E chorava, e chorava, e chorava. Aí, a hora que eu levantei, que eu peguei a bandeja, né, que eu fui levar, foi que eu percebi que eu estava sem a muleta. Então, a Seitonaiê, eu não vejo a minha vida sem a Seitonaiê. E a partir daquele momento, eu voltei para casa e falei, mãe, o que a senhora falar para eu fazer, para eu ir, para eu ajudar, eu estou pronto. E aí eu comecei a estudar, fazer os estudos, né, dos livros, depois fui fazer os módulos, e a minha mãe sempre falando, me acompanhando. Então, assim, essas reuniões de vizinhança, elas são muito importantes, né? Porque elas despertam as pessoas, e aí quem não conhece tem oportunidade de conhecer. E as revistas da Seitonaiê, eu me apaixonei. Em 2010, a minha mãe partiu para o mundo espiritual, mesmo já estando na Seitonaiê há muito tempo, eu me abalei muito, mas a nossa doutrinária na época, né? A leitora Nádia Regina Machado, ela me abraçou, ela me acolheu e ela me acompanhou 30 dias fazendo oração de gratidão para minha mãe, de gratidão aos antepassados, né? E orientando e me tirando daquele luto, porque às vezes a gente precisa de uma mão para poder tirar a gente daquele luto. E ela falou assim: agora é você. Ela já passou o bastão, agora é você. E aí foi quando eu coloquei todos que ela tinha na missão sagrada dela, na minha missão sagrada, passei a cota dela para a minha cota e falei, as revistas não vão ficar paradas. Vou continuar com esse ensinamento. Então, aonde falar, onde precisar, onde falar, Rita, precisa fazer isso assim, assim, eu estou lá, precisa divulgar revista, eu estou, eu estou de gratidão enorme por esse ensinamento. Mas hoje já não é mais acendedor, né, Pretora Rita? Ah, não, não. Hoje Nome, já tamanho, acendeu, né? né? Chega de acender também, né? Ou acende, ou que negócio é esse? Acende e fica aceso, né? Hoje nós temos revistas, né? Na Mulher Feliz, nós temos Fonte de Luz, nós temos Mundo Ideal, né? Que nos ajudam muito e que nos trazem essa alegria, né? A maior alegria da gente é como o senhor mesmo fala, né? Quem doa tem alegria ainda maior, né? Acho que a alegria da gente ver o outro feliz é muito grande. Então, eu me sinto muito feliz quando eu saio para fazer as atividades da Seitonaiê e que eu divulgo as revistas, não para me engrandecer, mas para ver alegria no rosto do outro, para dar uma oportunidade para outra pessoa sentir a alegria que eu senti um dia, né? Para ser acolhido do jeito que eu fui acolhido um dia. Então, as revistas da Seitonaiê é o nosso expediente de salvação, né? A gente precisa estar sempre com elas em mãos e, através da revista, a pessoa pode estar sempre conhecendo o ensinamento, sabendo das práticas, e na revista também vem as localidades, né, preletor? Ela vem de endereços. Endereço E das aí, regionais do Brasil, né? isso. E aí, assim, todo lugar tem alguma. Perto da gente sempre tem, né? Então é só a gente buscar. E uma vez, eu vou contar aqui rapidinho, preletor, com esse hábito, né? Que a minha mãe tinha de carregar sutra e revista, tudo dentro da bolsa. Eu estava indo para a sede central para trabalhar, estava indo para São Paulo, no metrô, e aí eu parei, entrou 2 rapazes e um ficou conversando com o outro, e eu ali lendo a minha supra sagrada,
e aquela conversa deles começou a me incomodar, porque um estava falando da mãe, o outro estava falando da esposa, sabe? E, porque eu não sei se vai dar, se não sei o quê, e eu não conseguia me compenetrar ali, eu falei assim, meu Deus do céu, e hoje, justo hoje, eu não tenho mais revista, porque eu já tinha dado uma meia dúzia antes, né? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, o que eu faço? Olhei para minha sutra, falei assim, mas eu vou dar a sutra, o moço não vai entender nada, né? E aí eu esperei, a hora que chegou na estação que eu ia descer, eu falei assim, moço, por favor, leia isto daqui, por favor, e procure um endereço. E desci. Eu não sei de onde que eu tive essa coragem. Cara de pau mesmo, hein? Os dois mocinhos ficaram olhando assim para mim, mas eu desci e fiquei olhando. Eles abriram e começaram a ler naquele momento. Então, assim, gente, foi o que eu tive na mão para mostrar, né? E provavelmente eu não encontrei mais eles, mas provavelmente eles devem ter aprendido alguma coisa e recebido uma semente, né? E aí a gente faz, né? Essas pombas brancas por aí, a gente faz essas loucuras, assim, de vez em quando. Mas a gente, às vezes, tem a salvação nas mãos, né? E acaba não entregando para uma pessoa que tanto precisa, né? E essa salvação a que eu me refiro são as revistas da Seitonoye, sutras, livros da Seitonoye. E às vezes a pessoa está do nosso lado durante tanto tempo, viajando sei lá, no metrô, num ônibus, num avião, e a gente, às vezes, por, sei lá, por razão ou outra, fica quietinho no canto da gente, né? Mas você é admirável nesse sentido aí, né? Como diz o outro, cara de pau mesmo, entrega, divulga, fala. É verdade, professor. E aí, trabalhando, né, conhecendo a Seitonoye, em 2019, eu ganhei um livro de um preletor maravilhoso, né, que, assim, dá umas dicas maravilhosas, muito espertas para a gente, e eu comecei a adquirir esses livros, então eu dou também esses livros a partir de 2019, né, eu recebi esse daqui, eu não sei se o senhor conhece, né, quem escreveu esse livro. Já me indicaram esse livro aí. Inclusive, do preletor, ele, Masaaki Hara, sabe? Ele é maravilhoso, ele passa umas palestras boas, umas ideias boas para a gente, sabe? O senhor deveria ler. Não, esse livro eu já li, só vou assistir uma palestra do preletor Enio. Assim que eu tiver oportunidade. Isso. Mas que bom. Porque, infelizmente, as pessoas, quando adentram a Seitonoye, ou alguns começam a ir pela curiosidade, eles vão pelos títulos, né? Eles vão assim, procura sempre prosperidade, porque pensa que a prosperidade é só dinheiro, então tem essas coisas. Então eu costumo divulgar esses livros, porque pelo menos chama a atenção e aí eles vão entender que não é bem assim, né? Que a prosperidade, o amor, a saúde, a sabedoria, está tudo dentro da gente. Doutora Rita, Helena, dá para imaginar a sua vida, a dos seus filhos, sem o ensinamento da Seitonoye? Não dá, preletor. Não dá, porque é assim, é um caminho, é uma porta que se abriu e a gente não consegue dar o passo para trás, né? A Seitonoye veio trazer uma luz muito grande. Eu tenho 2 filhos, ele não frequenta, mas ele já ia na Pomba Branca com a minha mãe. Ele fazia o canto evocativo em japonês, né? E aí, com esse caminhar, ele pratica, né? Ele é inscrito na Missão Sagrada, ele tem a cota de revista dele, mas ele lê os livros, casou, tem um neto de 14 anos, dei para fiz que nem aquela preletora, né, que comentou aí, numa dessas jornadas da vida, que ela, quando ela casou, ela levou uma sacola de revista. O meu filho, quando ele falou, vou casar, a primeira coisa que eu fiz, eu catei meia dúzia de livros, fui lá, comprei, fiz um pacote bem lindo, dei junto com o presente para minha nora, né? Ela falou assim, nossa, a senhora acha que eu vou ter tempo no casamento para ficar lendo isso? Falei, vai, você vai dar um jeitinho que você vai procurar esses livros. E ela tem até hoje, e eles praticam, né? Embora não frequentem tanto, mas praticam. E aí, primeiro momento que eu tive com esse meu filho que não frequenta, foi quando a minha mãe partiu para o mundo espiritual, que ele queria ter o negócio dele próprio, e ele virou para mim e falou assim, mãe, sábado eu vou buscar a minha van, porque eu vou trabalhar com transporte escolar agora para mim, não vou mais ser empregado. Aquilo me deu um choque, que eu falei assim, meu Deus, né? Ele, até então, ele estava como motorista do pai,
E aí eu falei, como que pode ser? Eu falei assim, aí na hora eu busquei os ensinamentos da Seiichi Noye, falei, Deus abençoe, 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 seja feita a vossa vontade. Cheguei para ele e falei assim, filho, você já colocou tudo direitinho no papel? Aí ele falou assim, eu só lembro do que a minha avó falava. Não tenha medo, você é possuidor de capacidade infinita. E, meu Deus, que chapuletada, né? Graças a Deus. Então a gente não vê a Seiichi Noye fora da nossa vida, é um ensinamento grandioso, e o maior prazer da gente é levar o maior número de pessoas. Ele trabalha com crianças, né, transporte escolar, então ele distribui também as revistas para as crianças, para as mães, e assim a gente tem muito retorno, né? E só tem que agradecer, só gratidão, 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 porque é linda a vida, né? A gente que às vezes é turrona, né? Quer achar que a vida é ruim, mas a vida não é ruim. Você é admirável, Pretora Rita. Nossa Senhora, a gente já se conhece aí há algum tempinho, né? E te admiro muito aí essa sua alegria e essa sua espontaneidade em falar da Seiichi Noye para as pessoas que ainda nunca, talvez, ouviram falar da Seiichi Noye. Parabéns, parabéns pelas vitórias conquistadas aí, graças também ao ensinamento da Seiichi Noye, mas graças à sua aí fé, perseverança no ensinamento. Parabéns à sua querida e santa mãe, né? Pela convicção, pela fé dela, que fez com que, então, você se tornasse hoje uma grande líder da Seiichi Noye. Parabéns, a gente tinha uma vida muito simples, né? Quando eu falo muito simples, Pretor, não sei se eu tenho tempo, era uma vida assim que em 76, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a maioria das pessoas já tinham pia dentro de casa, banheiro dentro de casa, azulejo nas casas, né? Isso não começou de ontem para hoje, isso já tinha lá atrás. E a minha casa não tinha nada disso ainda, né? Então, quando a minha mãe conheceu a Seiichi Noye, ela falou assim, agora eu vou construir a minha casa, eu vou ter o meu terreno e vou fazer a minha casa do jeito do meu sonho. E a gente achava aquilo, né? Falando, nossa, né? Esse povo da Seiichi Noye aí tá voando, tá viajando, né? Da onde que vai sair? E a minha mãe, com as práticas da Seiichi Noye, agradecendo, foi lembrando dos antepassados, foi agradecendo onde a gente morava e todo mundo ali, e as coisas foram fluindo. E valores, né? Que ela estava esperando ainda de quando meu pai partiu, que ainda estava meio preso, veio na hora certa, e apareceu um vizinho que queria comprar um terreno, mas o terreno era muito grande, e ele falou, quero dividir, a senhora compra metade, eu compro metade, e ele falou, não, mas espera aí, não é assim, não sei se meu dinheiro vai dar, dona Maria, tem que dar, porque a senhora quer e eu quero, e vai dar, e foi aparecendo, e ele foi tomando a frente, foi ajudando, e é a casa onde a minha mãe deixou para mim de herança, e que eu tanto admiro, e gosto, e assim, reverencio minha mãe, né, pela força de vontade e pela fé que ela sempre teve na vida. Obrigada. Maravilhoso. Muito obrigado, Pretora Rita Helena Gomes, parabéns aí, viu, pela dedicação e amor para com o próximo. Muito obrigado a todos que acompanham a Jornada da Vida, muito obrigada por ser essa pessoa tão maravilhosa que sempre aí nos acompanha, assiste e também compartilha aí os links do Jornada da Vida para que mais e mais pessoas possam experimentar também aqui nesta vida essa alegria e essa felicidade de sermos filhos de Deus perfeitos. Muito obrigado a todos e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seiichi Noye, em uma de nossas sedes mais próxima de você, aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento
que o desperta para sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seichonoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. Informe-se em nosso website www.smi.org.br sobre o local mais próximo da sua residência, na aba Onde Encontrar. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Muito obrigado!